Olá, hoje a nossa aula falará sobre processos de separação da mistura e para isso a gente precisa definir misturas. Existem dois tipos de mistura, a mistura heterogênea e a mistura homogênea. A mistura heterogênea, ela contém mais de uma fase, onde substâncias não se solubilizam entre si, tá? Então, ela não vai ter as mesmas propriedades por toda a sua extensão, diferente da mistura homogênea. A mistura homogênea, ela tem apenas uma fase e as propriedades são as mesmas por toda a extensão. E quais são essas propriedades? Propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição, temperatura, densidade, entre outras. Bom, agora definido os tipos de mistura, podemos então começar pela separação de misturas heterogêneas, que são as mais fáceis de serem separadas. Afinal de contas, já existem fases delimitadas nela. Bom, o primeiro processo de separação que vamos ver é a filtração. A filtração, ela é utilizada em misturas heterogêneas onde existe um sólido disperso em um líquido ou em um gás. Como exemplo, a gente pode ter a mistura entre água e areia. A água ela não solubiliza a areia, portanto, as partículas de areia ficam dispersas pela água. Então, o que a gente pode fazer para separar a areia da água? A gente utiliza um funil, assim como está aí na imagem. Um funil, né? Dentro desse funil, a gente coloca um filtro que tem uma semelhança ao filtro de café, né? E então, um recipiente embaixo, que nesse caso é um becker, uma vidraria de laboratório. E aí, então, a gente pode verter, ou seja, passar essa mistura heterogênea pelo filtro e então a areia ficará retida nesse filtro, enquanto que a água vai então descer para o becker, né? E com isso a gente separa a água da areia. Outro processo também muito conhecido no nosso cotidiano é quando a gente coa um suco, né? Então, um suco de goiaba, um suco de laranja, né? A gente tem muitas fibras ali. E essas fibras, elas não são solúveis ao suco, né? Então, quando a gente coa com uma peneira, a gente está separando as fibras do suco. Continua tendo, então, uma separação de um sólido, que é a fibra, em um líquido, que no caso seria o próprio suco. Tá ok? O processo de decantação, ele é um processo utilizado em misturas heterogêneas, onde há um sólido disperso no líquido. Mas esse sólido, por ter uma densidade maior do que o líquido, ele, devido à ação da gravidade, ele vai de forma bem lenta se sedimentando, e ocorre então a deposição do sólido no fundo desse recipiente. E aí, então, a gente consegue fazer o processo de decantação, que é efetivamente separar as fases dessa mistura. Agora, se ao invés da decantação você fizer a sulfonação, também ocorrerá a separação dessas fases. No processo de sulfonação, utiliza-se um canudo para retirar o líquido dessa mistura. Então, aí a gente vai separar o líquido do sólido. O próximo processo que a gente vai ver é a decantação em funil de separação. O funil de separação é essa vidraria que a gente observa na imagem, né? O funil de separação, ele tem uma parte que é um recipiente, onde você pode jogar uma mistura heterogênea entre líquidos que não se solubilizam entre si, como a água e o óleo, né? E aí, o que a gente pode observar é que essa vidraria ela tem uma torneira. Então, a gente consegue fazer a separação através da abertura dessa torneira. Então, como por exemplo na imagem, a gente tem o óleo na parte de cima e a água na parte de baixo. Por quê? Porque o óleo ele tem uma densidade menor do que a água. Então, com isso, a gente pode abrir essa torneira até acabar a passagem da água. Quando a gente vê a água toda passando pelo funil, a gente fecha essa torneira e deixa apenas o óleo no funil de separação. E aí a gente consegue, então, separar a água do óleo.
Já o processo de dissolução fracionada, ele é utilizado em misturas heterogêneas, como, por exemplo, o sal e a areia, né? E aí, então, a gente vai adicionar uma terceira substância ali que possa solubilizar um dos componentes. Nesse caso, nesse exemplo, a gente está utilizando a água. A água solubiliza o sal e não solubiliza a areia. Então, a gente adicionou uma nova substância que possibilite, então, a nossa separação. Então, a água ela é um ótimo solvente para a separação dessa mistura, pois o sal é solúvel e a areia não é solúvel em água. Então, o sistema heterogêneo é formado por duas fases. Uma é a solução de sal em água e a outra a areia, né? E aí, então, a gente consegue fazer uma filtração, né? Igual como foi lá o primeiro processo, através de um papel de filtro, e então a gente vai separar a parte sólida, que é a areia, da parte líquida, que é o sal com a água, tá? E aí, o que acontece? Depois dessa filtração, a gente vai ter a areia separada e uma solução de água mais sal. Então, o próximo passo que a gente vai ter que fazer é aquecer essa água, né, de forma que ela entre em ebulição e então passe do líquido para o gasoso e então a gente fica apenas com o sal, separando então os três componentes. O processo de flotação, ele é usado em misturas heterogêneas, onde os componentes eles podem ter densidades diferentes de acordo com a substância que eu adiciono ali. Então, eu tenho que adicionar uma substância que provoque uma densidade intermediária entre os componentes da mistura. Um exemplo é a água misturada na serragem e na areia. O que a gente observa? Quando a gente adiciona a água na mistura de serragem mais areia, a serragem flutua sobre a água, porque a densidade da serragem é menor do que o da água, e a areia sedimenta, ou seja, a areia fica na parte de baixo, porque ela tem uma densidade maior do que o da água. E aí, então, a gente consegue ver três fases. Uma fase de serragem, uma fase de água e uma fase de areia. E aí, com essas três fases bem delimitadas, a gente consegue facilitar o processo de separação entre elas. O processo de separação magnética ou imantação é um processo que a gente utiliza um ímã, né? E aí, nesse caso, a gente tem uma mistura heterogênea entre sólidos ou entre sólido e líquido, né? O que importa nesse caso, para a gente optar pelo processo de separação magnética, é que a gente tenha uma substância que tenha propriedades magnéticas, ou seja, que ela seja atraída pelo ímã, que quando a gente encostar esse ímã na mistura, essas partículas elas possam ser atraídas pelo ímã. E aí a gente pode pensar no ferro, por exemplo. Ele é um bom exemplo de que a gente pode separar através desse processo de separação magnética, porque o ferro ele tem propriedades magnéticas. Então, nesse exemplo, a mistura de limalha de ferro e enxofre, ela pode ser facilmente separada através de um ímã. Quando a gente aproxima o ímã da mistura, a limalha de ferro é atraída para o ímã, enquanto que o enxofre fica retido no recipiente. A peneiração ela é um processo de separação de misturas heterogêneas, onde nós temos sólidos com partículas de tamanhos diferentes. Tá? Então, nesse caso, a gente precisa ter sólidos. E aí, o que vai acontecer? Os sólidos com tamanhos de partículas maiores vão ficar retidos na peneira, enquanto que os sólidos que têm uma partícula menor vão passar dessa peneira. E aí um exemplo que podemos dar é uma mistura entre arroz e farinha. O grão de arroz é infinitamente maior do que o grão de farinha. Então, por isso a gente consegue peneirar o arroz e ele vai ficar retido na peneira, enquanto a farinha vai transpassar essa peneira. Aí agora a gente chegou nos processos de separação de misturas homogêneas, né?
As misturas homogêneas, elas são mais difíceis de serem separados os componentes dela, né? Afinal de contas, elas são homogêneas, elas apresentam apenas uma fase. Então, a gente vai observar que os processos são mais complexos. O primeiro processo é o processo de extração. No processo de extração, a gente tem um clássico exemplo, que é o caso do café, né? A gente coloca o café no filtro e a gente adiciona água quente nesse grão de café torrado e moído, né? E aí, então, há um processo de separação de uma ou mais substâncias na matriz. Nesse caso, a bebida ela é extraída do grão através da água quente. No processo de sublimação, a gente precisa que um dos componentes seja sublimável. O que isso significa? Que esse componente ele possa passar do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Um grande exemplo desse é o iodo, né? Outro exemplo de componente sublimável é a naftalina, né? Eles são substâncias que são sublimáveis, passam do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, tá? E aí, o aquecimento dessa mistura homogênea, que nesse caso é areia e iodo, promove a sublimação, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado gasoso do iodo, que ao entrar em contato com a tampa do recipiente, ele vai então virar sólido novamente. Então, aí a gente vai ter uma separação entre a areia, que vai ficar retida no recipiente, e o iodo que vai ficar preso à tampa do recipiente. O processo de destilação simples, ele é um processo muito mais complexo. Ele é feito basicamente em um laboratório. Ele é utilizado para separação de misturas homogêneas, onde os componentes eles precisam ter pontos de ebulição bem afastados. Um grande exemplo de mistura que pode ser separada por destilação é a água e o sal, o cloreto de sódio, aquele sal que a gente usa lá na cozinha, tá? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e o ponto de ebulição do sal é de 1465 graus Celsius. Então, existe uma grande diferença entre o ponto de ebulição da água e o ponto de ebulição do sal. Por isso, a gente pode optar pelo processo de destilação simples, tá? E aí, então, o sistema de destilação simples, ele é um sistema montado. A água, então, sofre o processo de ebulição e como o sistema está todo fechado, ela não tem outra saída a não ser continuar o processo. E aí, esse caminho vai levá-la ao condensador, que é essa vidraria mostrada aí em vermelho. Essa vidraria ela já vai estar resfriada devido à água gelada que passa nessa vidraria, pelo lado de fora. Então, quando o gás entra em contato com essa vidraria, ele automaticamente vai condensar, ou seja, ele vai sair do estado gasoso para o estado líquido novamente. E aí, então, quando ele percorrer todo aquele caminho, ele vai entrar em contato, então, na terceira etapa, onde a água líquida isenta de sal é recolhida no recipiente, tá? Então, a gente separou o sal que ficou lá no balão de vidro na primeira etapa e a água que foi recolhida na terceira etapa. O último processo apresentado nesta aula é o processo de destilação fracionada. A destilação fracionada ela é utilizada quando nós não conseguimos recorrer à destilação simples. Nesse processo, os componentes da mistura homogênea, eles têm ponto de ebulição próximos. Então, aí a gente não consegue separá-los pela destilação simples. Um exemplo de mistura que pode ser separada por destilação fracionada é a mistura entre água e álcool, porque ambos têm pontos de ebulição próximos, tá? Então, repara que o sistema montado de destilação fracionada é muito semelhante ao da destilação simples. A única diferença é que agora, nesse caso, a gente tem uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento, ela é uma vidraria cheia de obstáculos. Então,
O componente que sofre ebulição, ele, ao entrar em contato com essa vidraria, ele vai ter uma maior ou uma menor possibilidade de percorrer esse caminho. Então, na primeira etapa, o vapor do componente de menor ponto de ebulição é o que passa pelos obstáculos com mais facilidade. Por quê? Porque ele tem uma maior pressão, então ele vai conseguir passar por esses obstáculos com maior facilidade. E por isso ele chega ao condensador antes dos demais componentes. Então, a grande diferença aí é que agora nós temos obstáculos a serem alcançados, tá? A segunda etapa é similar à de destilação simples. A condensação ela ocorre também, possibilitando que o gás vire líquido e possa então ser recolhido na terceira etapa da destilação, que é a etapa onde é recolhido no recipiente, tá? A destilação total do componente com menor ponto de ebulição. Então, a ordem que vai ser recolhida é a partir do ponto de ebulição. O componente que tem o maior ponto de ebulição vai demorar mais tempo para percorrer esse caminho todo, tá? A quarta etapa e as demais etapas vão depender de quantos componentes tem essa mistura, tá? E aí foi o que foi falado anteriormente. Em ordem crescente de pontos de ebulição, é destilado e recolhido em outro frasco e assim por diante. Então, por exemplo, a mistura entre água e álcool. O álcool ele tem um ponto de ebulição de aproximadamente 78 graus Celsius, enquanto a água tem um ponto de ebulição de aproximadamente 100 graus Celsius. Então, o álcool ele vai entrar em ebulição antes da água. Repara que esses valores são bem próximos, diferente do exemplo anterior. Então, o álcool ele vai percorrer esse caminho da destilação mais rápido do que a água. Então, ele vai ser o primeiro a ser recolhido lá no recipiente final. Enquanto que a água vai ficar retida no balão até aquele balão chegar à temperatura de 100 graus Celsius. Quando aquele balão chegar à temperatura de 100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição também e ela vai percorrer esse caminho da destilação e também pode ser recolhida em um outro recipiente. Então, esses foram os processos de separação de mistura e eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!